vejo mais, assim, se perdeu pelo caminho, porque eu acho que o Facebook também se perdeu totalmente pelo caminho. Era um debate que acontecia muito no Facebook que saiu um pouco né, da hegemonia das redes sociais, isso alterou também esse cenário. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem um feminismo negro muito potente, e eu acho que, né, como eu falei, eu como feminista branca, mulher privilegiada e tal, entendo que a gente fez um papel, fez o papel certo, na hora certa, assim, na hora de abrir os espaços. Agora eu não acho que ninguém precisa mais de abrir espaço para ninguém, assim, acho que já foi, entendeu? Já conquistou e está muito... É o grande feminismo brasileiro hoje, é o feminismo negro. Então, ou seja, sim, a conversa acontece junto, menos talvez do que poderia ser, mais em alguns momentos, em algumas agendas, mas o feminismo negro é a grande cara dessa quarta onda. Vou então passar para esse lado, façam as perguntas que quiserem, muito bem. Começa ali, eu vou passar o microfone. Acho que sim. Obrigada. Olá, meu nome é Sara Merlini. Eu fiz uma tese de doutoramento sobre o movimento não binário em Portugal e no Reino Unido, e portanto entrei pelo transfeminismo, já tendo também, e queria dar primeiro os parabéns pelo comentário, porque acho que é muito importante e muito necessário. E a minha pergunta é um bocadinho, se calhar, utópica, mas porque me parece que nós, para sairmos de um paradigma da dominação e da ideia de que vivemos numa pirâmide, numa espiral de privilégio, temos que passar por essa ideia de semente multiplicadora que, por outro lado, divide. E divide entre os diferentes feminismos e as suas causas, divide entre as diferentes possibilidades e posições e pertenças ou sentidos de não pertença. E, portanto, a minha pergunta vinha mais no sentido das alianças e até que ponto, ao fazer todo este trabalho e ao construir esta utopia em conjunto, podemos efetivamente ultrapassar determinadas ideias, porque eu afirmar-me como mulher priva muitas vezes a liberdade da outra que não o quer e que o rejeita, de alguma forma porque estou a essencializar o feminino. E, portanto, como é que eu posso dizer que o feminismo e que o feminino não é negativo ou necessariamente. Portanto, como é que eu ultrapasso a misoginia, podendo afirmar e ao mesmo tempo não afirmar uma determinada feminilidade e tudo o que essa discussão pode... Portanto, era nesse sentido que eu gostava de ouvir um bocadinho. Obrigada. Então, eu sempre brinco que a gente sonha no dia que a gente não vai mais precisar ser feminista, né? Assim, o nosso horizonte é esse. Né? Porque quando chegar esse dia, porque a gente já conquistou uma sociedade igualitária, a gente não precisa mais fazer essa luta. Então, evidentemente que dependendo de onde você está olhando, é muito reacionário você se afirmar como feminista, porque você, né, a gente está discutindo em alguns espaços, né, a desconstrução do gênero. Aí vem você falar que é feminista. Só que, assim, o Brasil é da Idade da Pedra. Então, se a gente for se colocar de uma maneira tão avançada assim, as pessoas não entendem nem o que é feminismo. Desconstrução de gênero, enfim, enlouquece demais a conversa. E aí, assim, o lugar que eu ocupo é um lugar de construir ponte, de abrir diálogo, de furar bolhas. Então, eu não me coloco nesse lugar de fazer esse debate mais, que, digamos, mais avançado. Eu acho que a gente tem que, né, o documentário explica um monte de coisas, desconstrói mitos terríveis, mas enfim, eu torço para que um dia eu não precise mais fazer feminismo, porque a gente já vai ter superado isso. Eu acho que também passa um bocado pela questão das categorizações, não é? Como evitar a categorização à partida. E isso passa muito
um trabalho de adultos, de desconstrução, que falava bem a Antónia. Mas é muito ingrato quando se está na trincheira da vida, não... Porque se eu não erguer as bandeiras da minha luta, fica difícil saber de que lado estou, ou porquê que luto. Não é? Então é natural, ainda assim, ainda que eu entenda que a causa de todos os males é a categorização à partida, eu tenho que me definir, não é? E nessa necessidade de definição, posiciono-me enquanto mulher, que foi aquilo que me descobri, que me fiz. E, obviamente, enquanto mulher, e obviamente enquanto mulher negra. Depois tens as outras interseções todas, não é? Sim. Onde é que estão? São essenciais. Eu dizia há pouco, voltando, é impossível falarmos da minha ótica, ser-se feminista não sendo antirracista, ou não se aceitando à partida a diferença. Porque, no fundo nós estamos a lutar porque isso não é igualdade. Então, como é que nos podemos colocar no campo da igualdade e defendendo, erguendo essas bandeiras, quando depois negamos a ocupação de espaço por parte das nanas trans ou de quem quer que seja, não é? Esvazia completamente a luta. Portanto, é fundamental posicionarmos, sejam quais sejam as nossas bandeiras, e a criação de alianças. Seria impensável para mim trabalhar como ativista, que trabalho todos os dias, não criando estas alianças e sinergias constantes para que o caminho seja feito por todos e em conjunto. Desculpa. Só para concluir aqui, porque eu não falei das alianças, que era a segunda parte da sua pergunta. A gente fala muito assim hoje no Brasil, né, sobre a questão das alianças e de você buscar o que há de comum entre as lutas, né? Então, sim, são vários feminismos, sim, são várias lutas distintas, no entanto, cabem todas elas, acredito eu, na grande árvore dos direitos humanos. Então, assim, quando você está num tempo tão extremo quanto o que a gente está vivendo hoje, no nosso contexto, não aqui, né? Mas enfim, em outros contextos também, como é que você vai buscar o que é o comum? Né? O comum hoje no Brasil pode ser o corte da defesa da democracia. Pode ser, e aí você tem um campo de comum gigantesco, que vai desde o... Né, cabe, talvez, um liberal, como no caso a gente tem lá o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, até nós aqui e pessoas que estão, né, jovens, negros, periféricos. Então, assim, dependendo do recorte que você está fazendo de luta, você tem uma aliança mais ampliada. É uma leitura que se faz às vezes dos movimentos de mulheres, né, de chamar como luta identitária. Eu acho que é um termo muito complicado porque é muito redutor, né? A nossa luta não é identitária, não é uma luta estrutural. Quando você está falando de uma luta que é de metade da população, ela não é identitária. Se você vai olhar, né, intersecciona com raça. No Brasil, a gente está falando também de metade da população. Então, um pouco mais, mas enfim. Então, eu acredito que a forma de você romper com essa ideia de que a gente está falando de lutas identitárias é trazer e olhar para essas lutas como sendo estruturantes e estando todas elas contidas também nessa grande árvore dos direitos humanos que acreditamos seja um termo, uma disputa, uma luta que a gente tem que recuperar, né, no nosso país. Assim, a gente está muito... enfim, distratou muito disso, perdeu esse debate, e acredito que cabe aos feminismos, aos movimentos antirracistas,
aos movimentos LGBT entrarem nessa disputa por uma luta maior e a gente ampliar a nossa rede de aliados e aliadas. Muito obrigada pelo filme, acho que é uma peça muito interessante. Eu estudo os feminismos em Portugal há 100 anos atrás, e há 100 anos atrás já existia a ideia de que o feminismo era uma causa violenta, ridícula, injusta. Passados 100 anos ainda continuamos a escutar reações que se pautam pelos mesmos princípios. Mas quando olhamos para aqueles jovens adolescentes de 15 anos, a minha sensação é que eles não foram permeáveis a este discurso. Talvez porque a forma como se informam e onde vivem, sejam os novos mídia, seja talvez uma plataforma onde esses discursos não têm uma raiz. Mas queria perguntar se sente que este discurso continua, claro, ele continua muito presente no mundo e no Brasil, certamente, mas o que acha sobre a permeabilidade destas novas gerações ou da possibilidade de eles cortarem com esta ideia discriminatória relativamente ao feminismo, aos feminismos? Então, a gente teve um episódio interessante que foi quando houve o Ele Não no Brasil, né? Que eu acho que ele é bem ilustrativo disso que você está perguntando. Porque o que aconteceu? Foi uma grande mobilização em rede, né? Então, assim, no Brasil a juventude usa muito a rede, então foi uma mobilização feita muito por jovens, mulheres, meninas. E aí, quando a gente sai para a rua, já estava pronta a narrativa da ultradireita. Eram memes com mulheres suecas defecando em igrejas, coisas que não tinham nada a ver com o que a gente estava fazendo ali, mas já estava tudo pronto. Essas são as feministas, isso é o Ele Não. E aquilo foi disparado nessas ações do WhatsApp, de fake news, que a gente viveu muito nessas últimas eleições. E estávamos lá naquele grande movimento potente, unidas, acreditando na importância daquilo, que foi muito importante, foi muito relevante. A correlação de forças era uma correlação de forças muito desfavorável para nós, mas era importante também ter uma resposta. Quando vem as próximas pesquisas de intenção de voto, o Bolsonaro tinha crescido, se eu não me engano, 20% entre o eleitorado feminino, depois do Ele Não. Que eleitorado feminino era esse? Justamente, né, mulheres mais velhas, mais conservadoras, que não queriam se identificar com aquilo que elas tinham recebido como sendo o que havia sido aquelas manifestações. Então, assim, é evidente que existe, né, esse discurso do feminista é essa mulher que está defecando na igreja, feminista está sempre pelada nas manifestações, feminista... Esse mito, ele, né, fica sendo requentado sempre numa disputa muito inteligente, eu acho, muito eficaz, porque até hoje ele funciona. Agora, é como você falou, assim, no Brasil, pelo menos, a gente tem, se você tem, por um lado, né, entre mulheres de gerações acima da minha, a dificuldade de você começar uma conversa falando sou feminista, entre outras gerações de mim para baixo, é o contrário. Sou feminista, mana, e aí como é que é? Então, muda muito. E a gente também tem que saber, eu acho, né, como me colocando nesse lugar que eu já falei, que eu estou, de construir pontes, a gente tem também que saber como articular os discursos, dependendo para quem a gente está falando.
Então, isso é uma coisa que eu tento fazer muito, né, nessa plataforma que eu tenho, que é o Agora Que São Elas, que é o como falar, com quem falar, de que maneira, para tentar ser o mais inclusivo e fazer a conversa ir o mais longe possível. Porque senão, às vezes, você simplesmente interdita o debate dependendo em que momento você está usando a palavra feminismo. Né? Não quer dizer que a gente despolitiza a conversa ao tirar o termo feminista da mesa, mas é ter estratégia de comunicação e entender qual o melhor momento de falar nisso. Bom, obrigada, Antônia, por ter vindo aqui. Queria te fazer uma pergunta sobre educação dentro de casa. Eu sou mãe de um casal, você é mãe de um casal, e eu fico pensando como educar os meninos, pelo menos para mim, feminista, de esquerda, doutora, etc., com todos os privilégios, branca, etc., como é muito mais difícil do que educar a menina para ser feminista, por exemplo. E outro dia, o meu filho tem 4 anos, ele adora fantasiar, ele gosta de pintar a unha. Outro dia me perguntou, mas por que você não usa brinco, colar, mãe, não sei o que? Eu falei, pô, não gosto. Aí ele falou, então quando eu crescer eu quero usar, eu quero ser menina. E a dificuldade que é, mesmo pra gente que é muito esclarecida, às vezes ouvir isso e responder isso. E como a gente também perpetua essa coisa de deixar o cabelo das meninas compridas, usar os vestidos, os meninos de cabelo curto. Nós, esclarecidos, acabamos perpetuando isso também. E quais são as consequências que isso... Às vezes eu me pergunto, será que a gente não está dentro de casa também, mesmo sendo muito progressista, colaborando para que de alguma forma isso permaneça? Eu não sei, eu queria até te perguntar como mãe também, um pouco como... Acho que sem dúvida a gente colabora, porque assim, eu acho meio impossível também você conseguir desconstruir tudo sozinha, porque existem as avós. As avós já não vão topar esse negócio. Então, aí tem a escola, aí tem... Porque senão você vira chata, entendeu? Aqui a filha não vai poder ler o livro da princesa. Lê, e você, né, você como leitora primeira, né, a criança, né, numa certa idade ainda não consegue ler, você lê e critica e traz a sua visão. O menino, uma coisa que é muito importante, que eu acho que aqui a gente falava disso até esses dias, né, a questão a imagem do homem no lugar do cuidado, seja do cuidado com a criança, seja do cuidado com a casa. Né? E aí isso na escola. No Brasil, algumas escolas progressistas, quando contrataram homens para estar no lugar do cuidado, as próprias mães pediram para tirar, porque tinham medo de que esses homens abusassem das crianças. Então, quando um menino não vê um homem no lugar do cuidado, como é que ele próprio vai construir uma imagem, uma ideia de que cabe a ele também cuidar? Aí você vai lá, não, dá a boneca, estimula uma brincadeira, provoca. Ok, funciona, mas é muito limitado, assim. Então, claro que as mães têm várias, né? A gente tem várias formas de ir no nosso pequeno, muito grande, que é educar um casal. A gente tem formas de ir abrindo, desconstruindo esse lugar, mas eu acho que eu tento sempre ter esse cuidado para não ser aquela mãe chata, e lá vem ela querendo botar rosa no menino. Que as avós falam isso, é difícil. E aí, assim, essa disputa o tempo todo é um pouco o que a Carla Rodrigues fala no filme, assim, você tem que escolher as suas batalhas, porque senão a vida fica insuportável. Mas
assim, a gente poderia falar mais disso, mas acho que... Não, mas a luta é constante, não é? Nós, como mães, eu na verdade acredito que todos nós somos educadores, todos, mesmo aqueles que não têm filhos. Porque todos vocês, na interação que têm uns com os outros, com os nossos filhos, estão a educá-los. Então, como é óbvio, é muito ingrato conseguirmos fazer esta... Não é? Mas como não vêm com livros de instruções, tem que ser improvisando à medida que se vai avançando, mas sempre com bom senso. Não é? Aquilo que eu tento ter em todos os momentos é ter bom senso. E bom senso leva-me a permitir fazer tudo aquilo que o teu filho faz, o meu também faz. E quando eu quero ir de tutu para a escola, vai de tutu para a escola. E não é por aí, não é? Agora, o problema é quando ele se depara com a escola, não é? Porque no meu caso específico, foi para o balé com 2 anos. Agora, o problema foi, ele acabou por ser convidado a sair do balé. Mas antes de ele ser convidado a sair, ele sofreu de bullying das colegas, das meninas que diziam isto não é para ti. Agora, o problema é toda a envolvência. E eu também não sou apologista de criar uma comunidade à parte e viver numa Sun City onde os meus filhos não tenham contacto com o mundo real, porque eu considero-me um animal bastante urbano e preciso desta interação e deste jogo social para me sentir viva e para sentir que estou de alguma forma a contribuir para o nosso avanço. E nessa ótica eu acho que sim, é muito complicado, não é? Nós apresentarmos uma receita que é assim, é assado. Agora, voltando à sua questão de há pouco, eu acho que bate exatamente nisto. Nós ainda temos, se há 100 anos as lutas ainda eram muito parecidas, isto prende-se com uma armadilha na narrativa que nos prende, não é? Nós vivemos presas a uma narrativa e vivemos em função das expectativas que são criadas em cima de nós, não é? Porque nós somos uma construção e entender isto, entender que a pessoa que se apresenta aqui à vossa frente como Miriam Taylor é uma construção, não é? Foi construída porque eu escolhi, tudo o que eu sou é uma escolha minha. E entender isso, que em função da minha escolha e das nossas escolhas nós somos incluídos ou excluídos, se calhar faz-nos começar a refletir e a pensar um bocadinho das pessoas que incluímos e excluímos em função das construções. Oi. Não sei falar. Você tinha dito das manifestações contrárias ao Ele Não, e eu me lembrei de um artigo da Rosana Pinheiro Machado logo em seguida, que ela entrou num grupo de Facebook, de mulheres do Leblon, que eram contra a ditadura da baranga. Elas tinham muito medo que se o PT ganhasse, as mulheres fossem ficar gordas e parassem de se depilar e tudo isso seriam signos não femininos. E é lógico que com a vitória do Bolsonaro e eu acho que principalmente Bolsonaro, mas outros presidentes de extrema-direita, houve um retrocesso institucional muito grande em relação aos direitos das mulheres, enfim, institucionais. E eu queria saber se você acha que esse retrocesso ocorreu também de um modo comportamental, de um modo na micropolítica. Eu fico pensando, por exemplo, que no início dos anos 2000 a gente tinha aquelas campanhas da Dove, que eram obviamente um feminismo liberal para vender cosméticos, mas que dentro de todas essas limitações que prezavam tipo a diversidade de corpos, a diversidade de vários tipos de beleza. E hoje a gente tem um filtro do Instagram que coloca a nossa imagem como uma imagem perfeita, e mesmo quando a gente está com filtro de cachorrinho, a nossa pele está sem poros.
Então a gente está com uma cara de cachorrinho, mas a gente está sem poros e sem rugas. E as mulheres mais jovens, essa que é a questão que eu queria perguntar. Essas mulheres mais jovens que seguem Kylie Jenner e etc., que começam a fazer plásticas para aparecerem nos filtros no Instagram. Então a minha pergunta é se você acha que esse retrocesso, além do campo institucional, também ocorre no campo comportamental, mesmo entre as novas gerações. Então, eu acho que são coisas diferentes, tá? Eu acho que o avanço comportamental que houve nos anos, né, a partir vamos marcar ali a Marcha das Vadias, né, em 2011, e isso viraliza e ganha o mundo. De 2011 a 2019, quando você tem as mulheres no fronte, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, né, da onde sai a performance do Violador em Meu Caminho, que ontem estava sendo feito, anteontem, em Nova York, que ganhou o mundo. Você tem as mulheres no Sudão indo para o fronte, você tem as mulheres no Paquistão. Assim, o ano passado foi uma loucura nesse ponto. Mesmo aqui, assim, o que se tornou o 8 de março a partir de 2017, né, completamente transnacional, ficando cada vez maior, o que tem acontecido na Espanha. Então, o avanço do ponto de vista do comportamento, eu acho que não tem volta, igual o movimento negro, entendeu? Ninguém vai voltar pra senzala, as mulheres não vão voltar pro tanque, os gays não vão voltar pro armário. Eu acho que essa disputa do comportamento, a gente ganhou. E a reação que veio, né, nas disputas culturais que o Bolsonaro tem tocado são reações à altura do quanto a gente avançou. Agora, outra coisa é o transtorno de imagem, que é isso que você estava falando do negócio do Instagram, que eu acho que é uma outra história, assim, que realmente é uma maluquice. Aí no Brasil, aqui é um lugar muito saudável nesse ponto, né? A gente foi a vários lugares, as pessoas não ficam fazendo foto, instagramando café da manhã, tudo tem que estar no story. Eu não vi isso, eu desconectei totalmente, assim, não vi isso. Encontros que são boas fotos, ninguém pensa nisso. Então, acho que tem uma saúde aí nesse sentido, que eu senti aqui, que é muito positiva. Claro, por outro lado, né, a rede aqui não tem o impacto, o tamanho, a velocidade, a potência que a gente tem no Brasil. Isso impede com que você tenha movimentos virais como os que a gente fez, né? Logo depois que acabou o filme, eu fiz agora que são elas a denúncia de assédio da Sutonani contra um ator de televisão no Brasil, e isso fez com que a gente articulasse, mexeu com uma, mexeu com todas, que foi a maior hashtag de combate à violência contra a mulher na rede. Então, assim, isso só acontece porque a rede é muito potente no Brasil. Mas é isso, tem um outro lado da moeda aí, que é o transtorno de imagem. As gerações mais jovens assim, vai ficando, são exemplos e exemplos e exemplos bizarros, e acho que tem um problema que está sendo cada vez mais discutido, que são os transtornos mentais que as redes estão provocando nas pessoas. E eu não claro que dá para interseccionar esse debate com o feminismo, mas acho que é importante também separar, assim, tem uma coisa que é geracional, que é do mundo que a gente está vivendo, que é um mundo que passa a ser vivido pelo Instagram, né, muito mais até do que pelo Facebook. Acho que nesse sentido até o Facebook era mais saudável. Temos tempo para uma última pergunta, rápida. Parabéns pelo filme, gostei demais. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu nunca pensei nas trans terem sido abraçadas pelo movimento feminista.
Você sabe se isso aconteceu no mundo todo ou foi uma coisa brasileira? Eu nunca tinha ouvido falar das trans. Já existe nos outros lugares? Sim, também. Isso não é uma pergunta. E a segunda pergunta era o movimento negro. Você disse que hoje em dia a feminista negra cresceu mais do que... Isso também foi um fenômeno brasileiro ou está vendo no mundo inteiro as minorias estarem aproveitando o movimento feminista para terem voz? Aproveitando, nós estivemos sempre no movimento feminista. Agora, a questão passa também pela falta de PR das feministas negras. As feministas negras existem desde que existe feminismo. Não, isso não entendi. Eu só queria saber se estava crescendo minorias diferentes aproveitarem. Não é aproveitar, o que eu estou a dizer é que não, estou dizendo, existem, sempre existiram, está na nossa história, o nosso corpo é isso, não é? É resistência. Portanto, não, se a pergunta é se aqui em Portugal também, ou melhor, se houve um movimento conjunto, não é? Onde todos os feminismos se encontram, se for à manifestação do Dia da Mulher, vai encontrar todas as plataformas feministas juntas. E existem outras arenas onde costumamos estar unidas. Eu acho que o Brasil, nesse caso, né, como outros países também, tem essa especificidade de ter uma população negra enorme, né? O Brasil é o segundo país com uma população negra, isso? É o segundo país do mundo. Do mundo com uma população negra. A seguir à Nigéria. Então, é muita gente. É muita gente. E é muita gente que, assim, eu vi, né, eu até escrevi isso num texto e aí algumas feministas, meninas negras vieram me questionar isso. Eu vi a Marielle de cabelo alisado, assim, em 2013, ela fez transição capilar. Então isso quer dizer o quê? Nessa década que aconteceu agora, ontem, as mulheres negras ainda estavam com o cabelo alisado. Essa transformação do cabelo é de uma profundidade, ela pode falar melhor disso. Vem exatamente da nossa história, da possibilidade de ascensão através... Porque o cabelo era uma característica que podia ser, que aumentava ou diminuía o valor da mercadoria. Se você pensar para os nossos termos, né, quem eram as políticas mulheres negras que a gente tinha? A Benedita da Silva e a Marina Silva. Ambas, a Marina com o cabelo sempre preso, Benedita com o cabelinho alisado. Hoje então, você vai olhar... A Sueli sempre teve raça. Mas eu estou falando das que foram eleitas, né? A Sueli não chegou a ser. Você vai ver hoje, são todas os cabelos maravilhosos, isso mudou totalmente. Mas tem a ver com o fenómeno de afirmação da identidade negra. Eu acho que também temos estado nessa... Isto tem sido... Não precisa, está ótimo assim. Tem sido um processo, e caímos um bocadinho naquela que é a minha história pessoal. Eu tenho uma marca de produtos para cabelo afro, que começou precisamente em dezembro de 2013 na Holanda, e sendo que eu não venho de uma área ligada à fabricação de produtos ou à biotecnologia, que é por onde eu me movo hoje em dia, senti a necessidade de criar uma marca que pudesse dar resposta a problemas que eram os problemas que eu tinha e que entendi que uma comunidade grande, a comunidade a que eu pertenço, também sentia, da falta de produtos de qualidade para o nosso cabelo que não o mascarem, não é? Que não alterem a estrutura do cabelo. Nós, durante muito tempo, vimos, e ainda muita gente da nossa comunidade sente-se obrigada a desfrizar o cabelo. Prende-se com a aceitação de quem nos contrata, em aceitar alguém de cabelo assim.
Aconteceu N vezes entrar em reuniões onde as pessoas perguntavam se a minha chefe estava a chegar, não é? Porque não é normal os lugares por onde eu me movo aparecerem muitas pessoas com o mesmo aspecto que eu tenho. Portanto, a afirmação, o processo de afirmação na nossa identidade também tem sido gradual e vai um bocadinho a par e passo com estas conquistas sociais. Gosto muito da tua transformação, Helena. Então isso... é isso. Assim, então, eu acho que o feminismo no Brasil abriu muito essa porta, as mulheres negras foram se apropriando desse debate, fazendo o debate delas, ensinando a gente um monte de coisas e cada vez mais se empoderando, e é uma coisa, né, como eu falei, é sem volta. Sem volta. Caso não saibam, há muita gente que tem constrangimentos no dia a dia. Existem, nós chegam-nos constantemente relatos de pessoas que sofrem discriminação pelo tipo de cabelo que têm. Tipo, estão a servir à mesa num restaurante e alguém se tira para eles e diz: desculpa, não, esta pessoa não pode servir porque tem um cabelo que me enoja. Nós ainda estamos nessa fase da luta. Portanto, é quase que um privilégio também de poderes afirmar, não é? Na tua identidade. É triste, mas é a realidade. Porque acabas por fechar uma série de outras possibilidades e enfrentar uma luta, porque passa pela aceitação. Provavelmente eu estou a falar com convertidos e vocês devem estar todos a perguntar: pá, como é que é possível alguém não aceitar o outro só pelo cabelo? Mas também existe esse quadro. E isto é uma realidade. E olhem à vossa volta e comecem a perguntar às mulheres negras que vêm de cabelo desterilizado: porquê que desterilizam? E mesmo as não negras, existem mulheres brancas que também desterilizam o cabelo, não é? Também tem tudo a ver com este imaginário coletivo olha, existe um fenómeno também que provavelmente muitos de vocês desconhecem, que é o aclareamento da pele, não é? Há muita gente dentro da minha comunidade que usa cremes diariamente para que a pele fique mais clara. Agora, nós estávamos a falar de perturbações. Isto tem a ver com todo um trap narrativa. Nós estamos numa grande armadilha. E a armadilha coloca no topo da pirâmide as pessoas brancas. E então, isso acaba por gerar este tipo de comportamentos para que as pessoas vejam a ser aceites. Mesmo no meu caso pessoal, eu desfrizei o cabelo, como a Mariela fez. Eu desfrizei e nem era para... Dentro da minha cabeça, eu comecei a desfrizar o cabelo para que o cabelo se tornasse mais domesticada. Ouçam a palavra, domesticada. Porque era a palavra que se usava. Eu hoje não aceito que alguém diga isso. O meu cabelo precisa de ser domesticado. Mas a minha cabeleireira há uns anos atrás aconselhou-me, disse: olha, vai ficar. E a minha mãe, pronto, na altura eu tinha pai 13 anos quando comecei a desfrizar o cabelo. Não? Eu desfrizei até ficar grávida. E foi só na gravidez. E reparem que todo o meu projeto, todo o meu percurso, desde que comecei a entender-me por gente, até ficar grávida, eu sempre estive engajada, sempre fui ativista. E estive sempre preocupada em organizar o mundo fora de mim e nunca me tinha debruçado sobre as minhas questões, a questão da minha identidade, não é? E sob o pretexto de desfrizar para fazer com que o cabelo fique mais anejável ou domesticada, acabava por mascarar a minha identidade. Tá? Eu posso fazer eu sei que hoje não tem muita, mas a proposta dele eu acho muito importante, que no sábado saiu um artigo publicado no Público da São José de Almeida, exatamente sobre o cabelo da Joacine Catar. Então, você só leu o trecho em que ela menciona o cabelo e que ela diz assim: logo no primeiro, eu estou a ler o texto, né? Logo no primeiro dia surgiu com um novo penteado em que acrescentou extensões ao cabelo, uma manifestação de africanidade que, por muito legítima que seja do ponto de vista do ativismo político, deixa dúvidas sobre os limites do aproveitamento da imagem por parte da deputada do Livre.
Eu acho que isso é... O cabelo também é um aspecto muito político, claro. Infelizmente, assumir-se uma pessoa em posição de poder que se assume no seu ato está a desafiar o status quo. Sim. Oi. Então, você voltar um pouquinho uma coisa que você falou lá no início da busca de comuns para as lutas, para as diferentes lutas, né? E que hoje daria para pensar nos direitos humanos, talvez, como um grande guarda-chuva. Eu fiquei lembrando que há um ano atrás eu vi aqui nessa sala uma palestra do Ailton Krenak, onde ele, como indígena, ele fala de um lugar muito diferente do nosso, mas ele falava dos perigos da gente continuar acreditando no humanismo. E aí ele falava, bom, o humanismo é esse modo de entender o mundo que surge na Europa dentro de uma... Bom, é um conceito europeu, não foi formulado em outro lugar, por homens brancos. E que prega a distinção de um tipo de ser em relação aos outros. Então, o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem contra as baratas, contra as pedras, os rios, as árvores, mas também contra as mulheres. E aí eu lembro muito de uma amiga antropóloga guarani, que é a Sandra Benites, que ela era professora primária na aldeia Guarani, e ela fala que lá, quando ela menstruava, ela tinha o direito de não dar aula, porque todo mundo sabe que uma mulher menstruada está louca e, portanto, tem o direito de ficar em casa, né? E esse debate, o humanismo atravessa esse tipo de debate, porque a associação é que a gente, então, não pertence, porque esse humanismo ele é segregatório, sei lá, ele quer tirar coisas. E nós, mulheres, com sangues né, e outras coisas, rapidamente saímos. Então, cuidado, para em algumas arenas também é preciso fazer essa crítica, porque o humanismo traz essa carga toda com ele. Né? Pois é preciso, se calhar, apropriar-nos da palavra, como vocês no Brasil conseguem fazer uma coisa fantástica que eu não consigo fazer, que é a apropriação da palavra preto e preto. Tá? Eu essa não consigo, não me deixa a goela, porque foi sendo chamada de preta todos os dias que eu levava na escola, que era silenciada, que era colocada de lado, era sempre a preta. Portanto, não vou aceitar uma categoria que foi criada em cima de mim e que não me define. Se tiver que escolher uma palavra dentro desse campo, negra, aceito. Agora, preta, acho ofensivo. Da mesma forma que um homossexual achará que paneleiro é ofensivo. Tá? É sempre a tentar explicar com os pontos bem assentos nos is. Para mim é ofensivo. A questão da apropriação da palavra humanismo, eu entendo, porque no fundo o que nós queremos é justiça para todos, é equidade. Não, mas é que, desculpa te interromper, porque eu acho que o Ailton leva o debate além disso, assim, ele está falando de uma cosmopolítica. Okay. Quando eu sou casada com um defensor de direitos humanos, e logo a gente começou a sair, eu virei para ele e falei assim, coisa mais antiga esse negócio de defender direitos humanos. A gente tem que transcender isso. Eu quero defender o direito da água, não o direito à água. Eu quero que os rios sejam preservados porque eles existem por si só e eles merecem o nosso respeito. As montanhas, os animais, as plantas. O planeta pertence ao reino vegetal, não pertence a nós. E isso... ficará muito claro nos próximos séculos, assim, onde a gente vai ficar aqui tentando sobreviver e o reino vegetal sempre existiu, sempre existirá. Então, assim, esse debate me toca muito profundamente, porque se eu pudesse, Zoe, era esse o debate que eu estaria fazendo, a cosmopolítica. E eu acho isso absolutamente subversivo, porque você teria que reformular completamente a Constituição a partir dessa lógica, né? Coisa que até alguns países como a Bolívia avançaram muito nisso, sob a condução do Evo Morales, que era um indígena, né? E que trouxe essa questão do direito da terra, não é o direito à terra. Bom, isso posto, eu concordo completamente com ele. Agora,
é isso, a gente foi levado para um nível de brutalidade, de barbárie, que se a gente não recuperar alguns marcos civilizatórios fundamentais, como por exemplo os direitos humanos, a gente não pode falar em cosmopolítica hoje, você é uma louca. Falar de direito da pedra, você tá louca, você tá falando com quem? Eu tô falando isso, eu tô falando que as mulheres, nessa lógica, rapidamente são cortadas. Então, não, são cortadas, nem existem. Nem existem. Essa lógica, né? Esse mundo que a gente vive, ele é um mundo supremacista branco masculinista, assim. Ele foi todo montado, né? Ele é uma pirâmide de poder, onde no topo estão os homens brancos, né? Eles regularam isso dessa maneira. Então, por isso que a gente fala que o feminismo ele é anticapitalista e subversivo, porque ele subverte também essa lógica, né? E aí, quando você tira o homem branco do topo da pirâmide, você, na verdade, você não tira por vingança. Você tira para você repactuar os espaços de poder que todos os seres, e aí eu acho que tem que ser inclusivo com todo mundo, incluir os animais, as plantas, os minerais, os rios, todo mundo nisso, num outro lugar ontológico para todos esses seres, não só para as mulheres. Claro, a gente conduz essa luta feminista e a gente vai nos colocar no fronte dessa luta, porque, enfim, os minerais não vão poder fazer essa luta com a gente. Mas, assim, no passo a passo, eu espero ainda estar viva para fazer essa luta pelos minerais. É uma boa forma de acabar. Muito obrigada, Antónia, por teres vindo e espero que voltes em breve. Obrigada, Miriam, também. Obrigada à Tatiana por ter organizado isto comigo num espaço tão breve de tempo. E muito obrigada a todas e a todos por terem vindo e voltem e estejam atentos às nossas atividades e conferências e filmes. Obrigada.